grupo é o FreeBSD, da disciplina de Sistemas Operacionais. O grupo, né, é composto por mim, Emanuele Pinheiro, Everton Clayton e Luan Carlos. É a introdução, uma visão geral sobre o sistema, histórico de desenvolvimento, características da arquitetura, interface com o usuário, arquitetura do núcleo, gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, sistemas de arquivos, gerenciamento de entrada e de saída, a comunicação interprocessos, a parte de rede, a parte também que trata questões quanto à segurança do sistema, segmento de destino do sistema operacional, vantagens e desvantagens principais do uso desse sistema operacional e a adoção desse sistema no mercado. Quem é que utiliza, né? Quais são as empresas renomadas. Então, na introdução, o objetivo do nosso trabalho é apresentar desde o histórico da criação desse sistema até o real funcionamento do sistema operacional, que nesse caso, como eu havia dito, é o FreeBSD. Uma curiosidade, que talvez não seja tanta curiosidade, né? Assim como os demais sistemas operacionais, ele também possui uma documentação oficial, onde lá é possível fazer o download das imagens, verificar a documentação em termos de instalação e demais dúvidas técnicas. O FreeBSD, ele é um sistema operacional para uma variedade de plataformas. Ele foca para o funcionamento e melhor desempenho de recursos, né? Tem a velocidade e tem a estabilidade desse sistema. Ele é derivado do BSD, que é uma versão de Unix desenvolvida na Universidade da Califórnia, em Berkeley, pelo Departamento de Pesquisa da ITT e é mantido até hoje por uma grande comunidade. Ele também pode ser usado para fins comerciais ou não comerciais. Ele foi desenvolvido com base no BSD. A sua primeira versão ele teve o lançamento no dia 1º de novembro de 1993, coordenado por Jordan Hubbard, Nat Williams e Rod Grimes. Surgiu como consequência da manutenção não oficial de um outro sistema que estava sendo desenvolvido, o 386BSD. E aí, por ocorrer necessidades de atualizações, já fazia um ano que ele não recebia, então o pessoal resolveu tirar essa nomenclatura e dar-se início a um novo projeto chamado FreeBSD. E aí, nesse período em questão, a internet ela não era tão popularizada. Dessa forma, optou-se por disseminar o conteúdo nessas mídias de instalações através de CDs. Em relação ao mascote desse sistema operacional, ele é um diabinho vermelho, que é denominado BSD Diamond. Ele também é conhecido como Bast, que significa espírito. Rolava até alguns comentários a respeito de o grupo que desenvolveu ter alguma relação com o satanismo, mas isso não é nada oficializado. Mas, de fato, essa nomenclatura, ela faz menção ao conjunto de processos que podem rodar em background, que são justamente os daemons. E aí desempenha várias tarefas, estando disponíveis a todo instante. A obtenção dele, como eu havia dito, pode se dar na página oficial, freebsd.org. A frase que eles têm, o lema que eles possuem é The Power to Serve, que significa o poder para servir. No caso, essa frase, ela diz, é a palavra-chave deles, né? Diz para que o sistema operacional a sua real função. Ele referencia o fato dele estar sempre pronto para servir as requisições quando solicitadas, as chamadas do sistema. Quanto às características dessa arquitetura, primeiramente ela possui 3 versões. A versão Current, constantes aprimorações, tem as versões Releases, que são consideradas mais estáveis e prontas para o uso, e tem as Stables, que geralmente são utilizadas em desktop, porque o código ele já tem um certo tempo revisado e também é estável. Ele é compatível com arquiteturas distintas, como MIPS, i386, PowerPack, porque também ele atende a sistemas embarcados. Ele mantém uma separação clara entre o código dependente de máquina e o independente da máquina. É fortemente conhecido por recursos web que o sistema dispõe. Então, por exemplo,
Apache, a empresa em si, faz muito uso do FreeBSD. Ele também permite multitarefa preventiva, que fornece ajustes dinâmicos de prioridades. Possui compatibilidade binária para programas que possuem compilação em Linux, BSDI, SCO e NetBSD. Possui suporte SMP para as máquinas existentes com múltiplas CPUs. Tem uma memória virtual que atende aos recursos de aplicações que demandam um grande consumo de memória. Tem o recurso Ready to Run, que facilita a utilização e instalação dos programas também de forma imediata. E disponibiliza uma GUI, que é a parte da interface gráfica, que não requer um grande desempenho de uma placa gráfica, rodando normalmente em computadores de pequeno porte. Então, não precisa ter um computador gamer para poder rodar essa distribuição. Em relação à interface com o usuário, possui uma instalação padrão. O instalador dele é esse BSD Install, e aí ele não vai instalar automaticamente essa interface gráfica. É importante que, após a instalação do sistema via terminal, você mesmo faça a instalação manual de uma interface gráfica de sua preferência, seja XFCE, KDE, o GNOME. Eles são considerados melhor para o uso em desktop, que eles incluem um conjunto completo de suíte de aplicativos para executar tarefas comuns. Por exemplo, LibreOffice, aqueles pacotes, navegadores web, jogos e etc. Bom, pessoal, irei falar um pouco sobre a arquitetura do núcleo. O núcleo ele é monolítico, com módulos carregáveis do núcleo, EKM, que é o Load Kernel Módulo, conhecido também como núcleo básico. Desta forma, é possível adicionar suporte para novos hardware e também adicionar as chamadas de sistemas. O sistema central é atualizado como uma unidade simples independente e o software opcional pode ser atualizado de forma paralela, ou seja, individualmente. Os componentes básicos são mantidos dentro de um único repositório. Em suma, o núcleo base é apontado como um conjunto coeso. Sobre o gerenciamento de processos, os processos são de baixo nível. Inclui espaço de endereçamento e ambiente de execução. Dentro do kernel, os processos incluem parâmetros de escalonamento, recursos de controle e informações para identificação. O suporte à multiprogramação, o FreeBSD, ou seja, execução simultânea de múltiplos processos ou programas. O FreeBSD permite que usuários possam criar processos, controlar os processos em execução e receber notificações quando os processos os processos que estão em execução sofram alguma mudança. Aí, falando sobre um pouco de gerenciamento de memória, o FreeBSD ele utiliza a técnica de swap, ou seja, caso exista mais processos que a memória principal pode acomodá-las, alguns desses processos são selecionados e retirados da memória para serem armazenados em disco, dando assim espaço para novos processos. Isso normalmente é chamado, quando você vai formatar, por exemplo, uma distribuição, você vai instalar um sistema operacional, você cria uma partição lá de swap, né? Então, você vai usar memória do disco como, digamos, a memória RAM, entre aspas, né? Porque o que vai acontecer é isso, que os processos vão ser tirados da memória RAM e inseridos no disco. O gerenciamento de memória atualmente implementa gerência de memória virtual, com paginação por demanda, além do swap, né? Nesse esquema, páginas dos processos são traduzidas dos discos para as memórias apenas quando são referenciadas. A parte de segmento de texto não precisa ir para o swap. Isso resulta em menos tráfego de arquivos do swap e reduz a quantidade de memória principal requerida por múltiplos processos usados, usando o mesmo segmento de texto. No FreeBSD, o espaço alocado para a memória swap é uma potência de 2 e é limitado pelo espaço de swap determinado da partição do disco. Sobre o sistema de arquivo. O sistema de arquivos do FreeBSD é o ZFS, um sistema de arquivos avançados projetado para superar muitos dos principais problemas encontrados nos projetos anteriores. O ZFS tem 3 metas principais de design: a integridade de dados, o armazenamento em pool e a performance. Sobre a integridade dos dados, todos os dados incluem um checksum dos dados, e quando os dados são gravados, o checksum é calculado e gravado junto com eles. Quando os dados são lidos posteriormente, o checksum é calculado novamente.
Isso vai garantir a integridade. Armazenamento em pool. Os dispositivos de armazenamento físico são adicionados em um pool e o espaço de armazenamento é alocado a partir desse pool compartilhado, ou seja, podemos ter vários discos e criarmos um pool desses N discos. E assim o sistema ele vai enxergar aquela quantidade de espaço, né, de armazenamento como um só, que é o pool, né? Sobre a performance, vários mecanismos de cache fornecem uma maior performance. O ARC é um avançado cache de leitura baseado em memória. Gerenciamento de entrada e saída. O sistema de entrada e saída é básico. Bytes que podem ser acessados randomicamente ou sequencialmente. Não existe controle de blocos. Possui três descritores: arquivos, pipes e sockets. Bootloader pode carregar drives binários no ato do boot. Uma grande parte dos processos espera por três tipos de descriptores de arquivos quando se é iniciado: o Standard Input, o Standard Output e o Standard DA. Boa noite, pessoal. Falar um pouco sobre a comunicação interprocessos. Existem outras APIs, mas a API mais importante é a Signal. Os signais são enviados por processo ou pelo kernel e recebidos por processos. Alguns signais podem ser ignorados ou manipulados por uma rotina fornecida pelo usuário. Alguns resultam em uma ação pré-definida que não pode ser alterada ou ignorada. A parte de rede. Ele utiliza a nomenclatura EM0 para começar a nomenclatura da identificação das interfaces, e o diretório pertinente às configurações de rede é o /etc rc.conf. Falando de segurança. A segurança, seja física ou virtual, é um tópico tão amplo quanto o setor evoluiu em torno dele. Centenas de práticas, padrões foram criados sobre como proteger redes e sistemas. O sistema FreeBSD vem com múltiplas camadas de segurança, e com muitos outros utilitários de terceiros podem ser adicionados para aumentar a segurança. O FreeBSD pode rodar 5 níveis de segurança, onde -1 é o nível mais baixo, até o 3, que é o nível mais alto. Por padrão, é usado o -1. Para verificar o nível de segurança, poderá ser rodado o comando sysctl kern.securilevel. Para adicionar um nível de segurança, é só rodar o comando sysctl kern.securilevel igual o número de segurança. Alguns níveis de segurança. -1, modo default, sem segurança do kernel. A única segurança aqui é em relação à permissão tradicionais dos sistemas Unix. A permissão 0. Esse é um nível apenas usado quando o sistema está sendo inicializado pela primeira vez e não possui alguma característica especial. Não há motivos especiais para ser utilizado esse nível. A parte de segmento de destino do SO. O SO, esse SO em específico, é muito usado para compartilhamento de arquivos, para files, para DNS, para roteadores, para proxies, para web service, servidor de impressão, servidor de e-mail e muito mais. As vantagens e desvantagens do uso do SO. Uma vantagem é que ele é derivado do sistema Unix, então segue muito dessa metodologia e toda a arquitetura. Ele é um primo do Unix. Quem utiliza o FreeBSD não paga por licença. E o FreeBSD não é apenas um kernel, que nem o Linux. O FreeBSD é um sistema completo. E a desvantagem é que para seu uso, você tem que ter um conhecimento um pouco mais intermediário para avançado. A adoção de mercado. Quais são as empresas que hoje utilizam o FreeBSD como sistema para elas, né? Nós temos o pfSense, que é o produto mais conhecido comercialmente. O pfSense é um appliance de firewall que pode ser colocado várias features dentro desse appliance. E por debaixo desse appliance é rodado o SO FreeBSD. Temos o FreeNAS, que é uma plataforma de armazenamento em nuvem de dados. O Monwall, que é um pacote de firewall incorporado. E por fim, temos as referências, onde foi tirado todo o conteúdo desse trabalho, que na sua grande maioria foi tirado da própria documentação do FreeBSD, que é uma documentação muito completa e muito abrangente. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação. Espero que vocês tenham gostado e até mais.